Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, nobres pares, público presente, sejam todos bem-vindos a essa casa, não é? É uma noite que a gente precisa refletir bastante sobre o futuro da nossa cidade, não é? Existem dois caminhos que, ao longo dos últimos 30 dias, talvez, 20 e poucos dias, muitas vezes nos perguntaram, né? Eu faço questão de mostrar, de contar aqui, o meu modo bem tranquilo, a maneira como que eu acredito que a gente possa melhorar a cidade de Vinhedo, não é? Eu peço até desculpa, eu vejo que tem muitas manifestações, me comprometo na próxima sessão, até durante a semana a gente falar, né, do Ivanei, da questão do canil, mas eu acho que é importante para a população uma resposta do que, o defesa do meio ambiente, é importante a gente dar uma resposta para a população. Então, para a gente entender, quando chegou, eu falei, presta atenção, eu falei desde o começo, justiça para o Ivanei. Quando a gente precisa analisar uma questão que chega na casa, e uma questão tão séria, chamada abertura de comissão processante, muitas pessoas me perguntaram, né? E o que me deixa empolgado, talvez seja a palavra certa, há muito tempo eu me envolvo com política, e não só a política pública, política social, mas a política partidária, não é? É necessário entender o que a gente aprovou nessa noite. Quando foi dada a entrada na Câmara, então, a gente precisa repensar algumas situações, não é? A gente não está aqui em nenhum momento, até agora, a gente aprovou nenhuma cassação do prefeito. Mas a gente abriu uma comissão processante que tem o dever de analisar aquilo que foi solicitado. Então, só para a gente recordar, o que rege uma comissão processante, foi bem esclarecido pelo presidente no início, é um decreto, o decreto 201, de 1967. Então, é a primeira reflexão. Nós estamos nos envolvendo mais com política, mas será que a gente está saindo da nossa preguiça de não ficar lendo uma frase pronta, talvez, numa rede social? Será que, de fato, a gente está se envolvendo mais com política? Porque eu faço a segunda pergunta, né? A primeira é essa reflexão. Um decreto tão antigo que foi necessário utilizar agora para a gente, de fato, abrir a comissão processante. Alguém tem dúvida do que era o governo atual, que já vinha há mais de 20 anos na cidade? Em nenhum momento a gente é culpado por abrir a comissão processante, porque quem é culpado pelos atos do executivo foi o próprio prefeito. Eu estou aqui há 1 ano e 7 meses falando e denunciando e cobrando, e aí uma coisa que é bem importante, eu faço questão de dizer, neste final de semana eu tomei a liberdade e falei com o senhor prefeito, em local público, eu falei na prefeitura, para que não tivesse nenhuma dúvida. Eu tenho total tranquilidade para dizer aqui que eu quero o bem da cidade de Vinhedo. Eu não tenho rabo preso com grupo nenhum. Quando começou a nossa conversa, ele falou assim, me fala, o que você acha importante, né, para a gente negociar? Eu falei, eu não vim aqui negociar, eu quero ouvir sua proposta, como faz 1 ano e 7 meses que a gente está ouvindo. Então, para a gente entender bem, o que me fez entender que é necessário uma comissão processante, para o próprio prefeito se explicar, bem objetivamente. Quando o decreto 201, ele pede análise, eu vou dar um salto aqui, e falar diretamente o que é importante. Então, eu peguei a documentação, né? Essa documentação é a documentação que foi aberto o processo, então fui estudar, para a gente poder, para ser justo, não é? Lá no documento, ele diz o seguinte, ele explica. Inciso 6º, quando que é possível uma comissão processante? O inciso 6º, quando o prefeito ou o vereador, não é? Porque ele cuida tanto do prefeito como do vereador, abre aspas, descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. Inciso 7º, praticar contra a expressa disposição da lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Inciso 8º, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interseções do município sujeito à administração. Inciso 10º, proceder de modo incompatível com a dignidade. Então, isso que eu estou lendo aqui foi a sugestão de um eleitor que veio e pediu para a gente analisar. E ele justifica por que ele acha que, na opinião dele, e na opinião de tantos vinhedenses, na minha também, é necessário uma comissão processante. O chefe do Poder Executivo infringiu o inciso 6º ao descumprir o orçamento aprovado para o exercício de 2015, cujo superávit financeiro previsto era de 8,54% e, na realidade, era um déficit orçamentário. Então, aí já a primeira infração. Tinha que cumprir uma lei orçamentária de 2015, ele não cumpriu. Aí segue. Eu vou dar um salto aqui, tá? Para não cansar vocês. Vou colocar essa semana tudo na internet lá, acho que fica interessante. Mas o que me preocupou?
principalmente o gasto com pessoal. Ele fez uma comparação aqui. Ó. Em 2011, o gasto com pessoal atingiu uma cifra de R$ 84.654.637,30. E aí ele deu um salto para 2015 de R$ 195.249.305,11. Esse aumento de 129% por um simples motivo. Aumentou-se muitos cargos de confiança, não é? E, sendo justo, também teve um aumento necessário da folha de pagamento, o aumento real, não é? Que talvez, se não é o ideal, mas foi cumprido pela lei, etc. Qual foi o erro do prefeito? Quando o prefeito precisa cuidar do orçamento público, não é? Ele tem por direito usar até 52% do orçamento para a folha de pagamento. Então ele usou um pouquinho mais, passou de 52%, recebeu um alerta, o limite máximo 54%. Qual foi a grande falha? Ele gastou mais que 54%. E não foi agora em julho que a gente está falando isso. Foi lá em 2015. Então eu também faço questão, democraticamente, a gente precisa pensar a nossa cidade, a gente não está abrindo comissão processante, e aí aqui eu ofereço também total apoio para a mesa que foi sorteada, e muito dignamente, né, Florentino, vereadora Flávia, vereador Rubens Nunes. O que eles vão analisar são as contas de 2015. É óbvio que eu também estou indignado com a falta de remédio, mas a gente precisa ser democrático, senão a gente perde a noção. Se só isso não é argumento, vou dar um salto também, ele justifica uma outra situação. O relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apurou o resultado deficitário na execução orçamentária. Não é? Se a gente traduz isso, escapa do economês um pouquinho, quando ele disse que foi um resultado deficitário, foi o alerta que a prefeitura recebeu para diminuir cargo de confiança. E quanto tempo, tenho certeza que todos os vereadores, até nas reuniões com o prefeito, tenho certeza que eles falaram isso. Aí chega agora, julho de 2018, e não cortou os cargos que ele mesmo prometeu ano passado. No meu modo de entender, só esse argumento é um argumento muito forte para que a comissão processante de fato entenda por que está gastando errado desde 2015 e a gente está em 2018, tem ainda essa quantidade de cargo de confiança que talvez precisasse ser repensado. Ah, porque eu não gosto do fulano, não gosto do ciclano? Claramente, eu falo isso todas as vezes aqui, não me preocupa a pessoa em si que está lá. Me preocupa você colocar uma pessoa não técnica, recebendo um salário público e que não dá um retorno financeiro mínimo para a cidade. Então, no meu modo de entender, para concluir o meu raciocínio, tudo isso já eram argumentos importantes. Tem uma situação que eu faço questão de dizer aqui, sendo muito justo. No pedido de análise que nos chegou aqui para fazer a abertura da comissão processante, um dos itens eu acho que a gente precisa repensar. Porque ele diz o seguinte, ó, aspecto relacionado à educação. Na opinião aqui, abre aspas, do munícipe que entrou com o pedido para a gente avaliar, ele diz que o município de Vinhedo não atingiu a meta prevista de 5,3 para o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, não é? Então, não atingiu em 2013, e para o ensino fundamental, tendo uma nota 4,9. É óbvio que se a gente se apegar só ao número, também é covarde a nossa análise, no meu modo de entender, né? Na minha interpretação, do vereador Sandro Rebeca. A gente precisa valorizar os nossos funcionários, e a gente não está vendo esse tipo de valorização. Exemplo do Ivanei, que vocês bem lembraram, não é? Eu até precisa ser justo. Não é, minha opinião, hein? Não é só a questão do Ivanei, mas a questão de todos os funcionários. Não é? A gente não pode deixar chegar no extremo, e o extremo o que é? O que chega ao extremo, no meu modo de entender? O extremo é não ouvir o funcionário público. E para terminar minha conclusão, então, no meu modo de entender, esse item aqui a falha do IDEB não seria motivo de um impeachment, né, do prefeito, de uma comissão processante. Eu acho que, na verdade, mais do que uma comissão processante, a gente precisa valorizar todo momento a conversa, a democracia. Eu acredito na comissão processante, eu não acredito de tirar o Jaime, porque eu acho que o Jaime não está bem lá. Não é esse o meu modo de entender. A gente tem que cada vez mais se unir para cuidar da cidade, cada vez mais se envolver na política pública social, para que a gente tenha argumentos. Não é porque alguém falou, porque eu acho que é, não. É porque, no meu modo de entender, a gente precisa retomar algumas coisas da cidade de Vinhedo. E a última situação, que eu quero só... Falei a última 3 vezes, isso aí é pedagogia de professor, viu? Pra vocês não perderem a atenção, mas prometo que é a última mesmo. Tá aqui, ó. Aumento da dívida a longo prazo de 215%.
sendo o principal aumento proveniente de dívidas previdenciárias. Na nossa casa a gente faz essa conta. Eu não posso gastar mais do que eu recebo. Então, já fazia um tempo que a economia mostrava um decréscimo na arrecadação. Não é? E o ano passado a gente teve uma inversão. Muito bem lembrou o vereador Rodrigo Paixão, a gente teve uma arrecadação um pouco maior, se a gente olhar pela questão simples da arrecadação. Então, não é possível o governo ficar inerte nessa situação. Eu acho que é uma ótima oportunidade. A comissão processante é só um meio ainda para que o próprio governo, né, reutilize a sua... redirecionar, né? Está indo para um local que talvez é um alerta dessa casa. É um alerta dessa casa para o senhor prefeito. Não está bom o que está acontecendo. Então, que a gente dê essa oportunidade, porque o único que precisa sair ganhando é o cidadão vinhedense. No meu modo de entender, é isso que a gente precisa para Vinhedo. A gente abaixar as nossas exaltações de ânimos, que não nos leva a nada, e toda vez que a gente puder ouvir um argumento contrário, que a gente tenha argumento favorável. Porque só na conversa a gente vai levar a cidade para um lugar que precisa, não é? Eu tenho um filho de 9 anos. Eu fiquei morrendo de vergonha, porque hoje de manhã, quando minha esposa levou ele na escola, e ela falou assim, o Miguel queria saber para quem que você ia votar, se você ia pôr o Jaime ou tirar o Jaime. 9 anos. E eu falei, por que ele não perguntou para mim? Ela falou assim, porque você estava tão bravo no telefone que ele não quis perguntar para você. Então, eu vou fazer a minha lição de casa. Eu vou dar exemplo pro meu filho. Então, que cada um de nós possa dar o exemplo nas nossas casas, que é só assim que a gente vai mudar a cidade de Vinhedo. E não é demagogia, não. Acredito nisso mesmo, viu? Um abraço.